Rafael, deixa eu aproveitar então para dar uma sugestão. Quando aconteceu isso com a gente, como a gente tinha intenção de gravar para disponibilizar no Tá YouTube, gravando, tá gravando. não, mas tem como editar depois. A gente começou tudo de novo. A gente fez a introdução, a apresentação, tudo de novo. Eu só estou falando assim, porque fica a Sim, seu ótimo. critério, né? Com certeza. Surgiu a possibilidade de migrarmos para o Zoom. Acham prudente ou agora seria indiferente? Penso que em nada interferiria, não é? Porque surgiu aqui a possibilidade de nós migrarmos para uma sala do Zoom. Será que todo mundo tem aqui baixado? O Zoom tem que ter ele baixado, né, Rafael? Eu acho que agora não tem perigo, não, né? A gente está com outro link. Senão, até todo mundo entrar de novo, não sei. Verdade. Acaba consumindo mais tempo também. Então, vamos lá. Boa noite a todos, todas e todes. É com imenso prazer, um privilégio que estamos dando início à 9ª mesa da primeira Feira Literária do Vale do São Patrício, uma feira que surge com o sinônimo de resistir por meio da poesia, nada mais oportuno que homenagear Leodegária de Jesus, essa que, sem sombra de dúvidas, é uma poeta que atravessa o tempo e continua reverberando nas poéticas da contemporaneidade, e por isso convidamos Micheline Verunski, Fernanda Marra, Thaís Monteiro, Jenny de Souza, para que pudessem compartilhar conosco os seus procedimentos criativos, as suas influências literárias, vocalizar textos poéticos, sedimentar um pouco de suas impressões em um contexto onde a poesia é tão desafiadora. Portanto, dizer a todos vocês que estão nos acompanhando por essa transmissão aqui pelo Meet, que o nosso chat está aberto para que vocês coloquem as inquietações, as dúvidas, comentários provocativos, enfim, sintam-se à vontade para interagir conosco nesse momento que perpassará vivências, formação de leitura, que é algo tão imprescindível e caro a todos nós. Inicialmente, abrirei com uma pergunta norteadora, portanto, cada convidada terá em torno de 15 minutos, para que possa compartilhar conosco, né, não apenas a resposta, mas também de uma forma contextual, de uma forma abrangente, aquilo que lhes acomete no procedimento criativo e de linguagem propriamente dita, né? A pergunta se dá de forma específica para que se pense a construção dessa autoria feminina, né? De que modo ela se dá, de que forma ela se consolida, se em certa proporção calcada nas influências literárias, né? Que perpassa a formação de leitora, sobretudo, e se isso também se constrói, se consolida numa articulação com o público leitor, com a recepção, né? Já que o título que se constrói a partir da nossa mesa é também discorrer sobre recepção, notadamente, né? Pensando a estética, como que isso se concilia na construção dessas poéticas da contemporaneidade, né? Gostaria de convidar a Jane para que inicie essa discussão, esse preâmbulo, e assim nós iremos suceder com as demais convidadas. Muito obrigado, uma vez mais, pelo aceite do convite. Boa noite a todos. Obrigada, Rafael, pelo convite. Obrigada, Thaís Monteiro, Fernanda Marra e Micheline Verunski, pela honra da participação. E agradeço a todos que estão aqui ouvindo e resistindo com a poesia. Bom, sobre influências e procedimentos, assim, que eu tenho pensado, vou tentar responder tentando fazer um recorte mais atual, que é uma coisa que tem me tomado muito a mente, que é como ser mulher, qual é a história que a gente tem em comum. Então, isso também tem a ver com recepção para mim, porque eu gosto muito de ouvir, tenho participado de muitas oficinas, e a grande energia que está me movendo ultimamente, e até uma energia
que é propulsora de mais energia, é tentar falar com mulheres, ouvir mulheres, ler mulheres, principalmente atuais. E também, todas juntas, né, dialogando, tentar procurar vencer alguns traumas, lidar com algumas memórias que são individuais, mas também são coletivas, e procurar se inscrever, reescrever, revisitar, revisar alguns processos históricos que foram excludentes, né? Bom, então eu queria ler um poema, é um poema que é inédito, é um poema que eu fiz esse ano, e que está aí num projeto de livro para pensar esse tema que para mim é muito importante e é ao mesmo tempo muito difícil de lidar. Porque a gente, quando vai escrever, assim, vou pensando em mim, né? Quando eu vou escrever, às vezes eu lido com memórias muito difíceis. E, ao mesmo tempo que eu acho isso importante para eu trabalhar, mas eu também acho importante para que a gente coloque à mesa questões que têm ficado abaixo da atenção geral, né? Então, eu tenho pensado muito nessa questão de estar mulher, né? E de como que eu posso dialogar com pessoas e mulheres que têm sido tão importantes para mim, assim, desde a minha mãe, minhas ancestrais, até as pessoas com quem convivo, nós aqui. É uma força que tem me feito resistir, assim, que tem me fortalecido. E eu vou ler esse poema, o nome dele é Sicorax. É uma personagem de uma peça de Shakespeare, não é exatamente uma personagem, porque ela está escondida, né? Ela é a mãe do Caliban, daquela peça do Shakespeare, A Tempestade. E a Silvia Federici comenta um pouco sobre ela, né, naquele livro Caliban e a Bruxa, e eu acho importante a gente rever, inclusive, nossos cânones, né, o que eles nos trouxeram e o que a gente pode transgredir a partir deles, né. Então, vamos lá. Posso ler? Então, vou lá. Sicorax. O meu nome é Sicorax, finada bruxa banida, velha, invejosa, mãe de Caliban. Sobrevivo ao fogo desde então. O meu nome é Sicorax, a bruxa de olhos azuis, feiticeira animista negra, malévola, feito um arco. Sobrevivo e sobreviverei a partir de então a cada vez que o meu nome é Sicorax. Essa maldita feiticeira, disse Próspero, que escravizou meu filho, nossas terras, sua cultura. Essa maldita feiticeira, disse Shakespeare, que me ocultou dos atos. O meu nome é Sicorax. Aterrorizo os ouvidos humanos e gero-os. A minha fúria irrefreável, os meus sortilégios, os meus abandonos, fendas, prisões, a minha morte, narraram. O meu nome é Sicorax. Sapos, escaravelhos, morcegos saíram da sua língua que não conhece. O meu nome é Sicorax. Da lua, dos fluxos das ilhas, nas gotas, nas folhas, nos ventres, eu sou a bruxa argelina. O meu nome é Sicorax. Estou há séculos viva, na boca que diz agora o meu nome. Sicorax. É isso. Nossa deferência, Jane, por esse primeiro momento de vocalização e, enfim, esse preâmbulo construído para nós. Passemos para a Micheline Verunski, que fale um pouco dos seus procedimentos criativos e que possa também compartilhar os seus escritos conosco. Boa noite. É uma grande alegria estar na Flivasp, é uma grande alegria estar com vocês. Eu comentava mais cedo que Goiás é como uma outra casa que eu tenho, pelo diálogo que vem sido estabelecido há alguns anos já, né? Um diálogo poético e intelectual forte,
e também com essas autoras maravilhosas que estão aqui, então agradeço muito o convite e a oportunidade de estarmos juntos. Minha poética, ela de partida, ela parte de um olhar do íntimo, né? Então, o meu primeiro livro, Geografia Íntima do Deserto, depois O Observador e o Nada, vem esse percurso de uma subjetividade. Nos últimos anos, com as mudanças políticas, né, e a urgência de certos temas, eu venho me debruçando em outro caminho, em outra vertente. O meu último livro, que é publicado pela Martelo, que é O Movimento dos Pássaros, eu acho que é o meu livro de poesia mais político, né? E eu não sei exatamente onde é que isso vai dar em termos do meu projeto literário com poesia, né? Porque eu não tenho uma clareza de como isso se encaminha para o futuro. Eu tenho uma clareza desse presente, de que são temas e que são linhas de força que têm me chamado. Nesse sentido, eu tenho um cuidado, um cuidado grande de não ser panfletária. Mas, ocasionalmente, é preciso ser mais duro, é preciso ser mais contundente. Acabamos de sofrer um ataque fascista, né, esse nosso encontro, e eu pensei em compartilhar com vocês um poema que saiu numa antologia há algum tempo atrás, e que fala bem a esse momento. Posso ler? Se chama O Meu Fascista. Eu vou dedicar aos indivíduos que atacaram a nossa live. Eu tenho um fascista de estimação. Todo dia eu alimento, todo dia ele come na mão. Eu tenho um fascista de estimação. É de pura raça, de gene impoluto. É de puro sangue, porte de leão. Eu tenho um fascista de estimação. Mostra bem os dentes e a ironia grosseira. Faz parte da sua apresentação. Eu tenho um fascista de estimação. Bate continência, subserviente, e atira bem em qualquer direção. Eu tenho um fascista de estimação. E na noite escura ele se aproxima, sempre obediente a qualquer instrução. Eu tenho um fascista de estimação. Deita aos meus pés sossegadamente, lambe satisfeito coturnos e mãos. Eu tenho um fascista de estimação. É isso. Extraordinário, Micheline, nada mais oportuno para que nós também sejamos convidados a essa reflexão tão necessária e, infelizmente, cotidiana, que nos perpassa e nos tem feito repensar a nossa prática enquanto cidadãos, cidadãs, dentro de uma esfera em que a democracia está sendo vilipendiada sistematicamente. Obrigado. Fernanda Marra, por gentileza. Olá, boa noite para todas e todos. Eu quero primeiramente agradecer de novo por esse convite a essa mesa, estar aqui com todos vocês, e quero parabenizar essa iniciativa por toda a comissão que está organizando essa feira, que eu achei simplesmente extraordinária, a ponto de pedir, quando recebi o convite do Rafael, para oferecer um laboratório, que acabou agora há pouco, e de escrita, que é um dos projetos que eu ando conduzindo, né? E eu acho que
é tão precioso esse momento aqui que a gente está tendo, né? Eu acho que essa invasão também diz do quão precioso isso é e do quão importante. Esses dias eu vi alguém dizendo no Facebook, e depois confirmei isso numa leitura, então deve ser verdade, as coisas estão se repetindo, assim, né? Que se o século passado foi o século da imagem, né? Com o cinema, com tudo que surgiu, esse século é o século da palavra, né? Tomara que seja, né? A gente fica torcendo para isso, e tomara que a poesia esteja com tudo, né? Então, eu acho que esse evento em Goiás, a Flivasp, é algo muito precioso, e eu fico muito feliz de participar desse primeiro encontro com vocês, e eu espero que isso se perpetue, né, que a gente tenha encontros todo ano. Então, parabéns à comissão aí. Bom, um pouquinho da minha escrita, né, minha trajetória. Eu comecei a escrever muito jovenzinha, eu tinha cerca de 12 anos, acho, quando eu comecei a escrever, e eu tive considero hoje uma grande oportunidade, assim, eu tive uma primeira publicaçãozinha independente, e nesse momento eu fui muito feliz de estar perto de uma pessoa, a professora Darcy Denófrio, que pôde me passar algumas coisas, e ela dizia, eu estou dando nome para coisas que já estão aqui, na verdade, né, então, eram poemas de criança, assim, eram versos que eu estava fazendo muito intuitivamente, então era ali um fazer, né, mas que foi se constituindo e foi se firmando para mim como um jeito mesmo de me entender no mundo, de estar no mundo, né. Então, eu considero a minha escrita hoje isso, né, depois de uma trajetória, eu acho que a minha escrita é um jeito de estar no mundo, é mesmo uma ética, né, e isso vem ficando cada vez mais forte para mim. Então, teve esse primeiro momento, e aí depois houve um lapso, eu fiquei muito tempo sem escrever, e eu sinto que isso me trouxe, assim, né, fiquei sem me manifestar, e depois eu comecei a voltar a escrever, e foi na época que a gente tinha os blogs, e foi até o momento em que conheci a Jane também tinha um blog, né, e aí a gente pôde fazer algumas trocas, era um momento muito legal, muito frutífero também, né, e que eu acho que a gente está reencontrando isso agora, agora com publicações, né, com um outro formato, mas esse momento dos blogs foi muito legal, e foi quando eu retomei a escrita, e quando eu produzi muitas coisas, e nesse momento, assim, de não me preocupar muito, né, de deixar a coisa fluir, de escrever livremente. Depois, quando eu tive a oportunidade, né, de conhecer o Miguel e a publicação do meu livro, do Typografia, eu já tinha fechado o blog, já tinha reunido os poemas, então esse momento da publicação, eu tenho, a maioria dos poemas são poemas daquele momento do blog, né, que foram repensados num projeto, de um livro, né, e desde então eu não parei, e veio com isso, né, com essa escrita do blog, uma retomada também dos meus estudos, porque eu fiquei, esse tempo que eu fiquei sem escrever, também foi um tempo que eu fui trabalhar com outras coisas, né, sou servidora pública, então a minha carreira dentro da academia, ela ficou parada por um tempo, e a retomada da escrita veio também com a retomada dos estudos. Então, quando eu penso em influências, que o Rafael perguntou, eu acredito que essas influências, elas vêm lá desse começo, né, que eu acho que surge com canções que eu ouvia, não era muita leitura, mas acho que vem dessa influência de canções, da música popular, né, e depois, com essa retomada, com as minhas leituras, né, principalmente de poetas contemporâneas, e terminei recentemente a minha pesquisa sobre a poeta Alejandra Pizarnik, que eu acho que foi um tremendo encontro que eu tive, né, e aprendi com ela, sobretudo, a importância de nascer e morrer, muitas vezes,
pela escrita, com a escrita, para que isso se estabeleça um lastro de vida, né? Eu acho que essa é a maior lição que eu aprendi, e tantas leituras que eu venho fazendo, e venho constituindo essas influências, e eu não separo muito essa relação da minha pesquisa acadêmica, das minhas leituras, com a minha produção, que eu acho que está muito ligada com essa especulação acerca da palavra, do que a palavra pode, do que é possível colocar em palavras, né? Então, eu acho que passa muito por aí, o que eu trabalho com a escrita hoje. Além disso, eu queria falar, já que eu mencionei o laboratório, né, do projeto que vem nascendo, que é um desses nascimentos aí que eu considero o Amaratrama, né, que é um perfil que eu criei, e dentro dele estou trabalhando com laboratórios de escrita, porque se houve nesse momento essa coisa mais empírica, né, quando eu comecei a escrever, e depois com a pesquisa, eu acho que eu agreguei conhecimento, eu acho que eu estou agora surgindo um outro momento, que a Jane falou também, desse momento da escuta. Então, a pandemia me trouxe, se trouxe, né, alguma coisa de positivo, foi a oportunidade de fazer várias oficinas, laboratórios, né, e ver essas trocas acontecendo com pessoas que eu queria há muito tempo trocar e não tinha oportunidade, e agora isso vem se dando nesse outro formato virtual, e coisas incríveis vêm acontecendo, e junto com isso veio uma vazão a esse desejo de montar um laboratório e de também compartilhar e de ouvir. Então, é esse o processo agora que eu acho que está sendo muito, muito gratificante e que tem me ajudado muito com o processo de escrita, né, a me entender nesse processo. Vou ler também um poema. Na verdade, vou ler um do Taipografia, que fala um pouco sobre... um poema bem curtinho, que fala sobre essa relação que eu estou dizendo, né, das leituras com a minha escrita. Ele chama Casa de Água. Por aí, por leituras galáctico-subterrâneas, descobri: preciso de uma casa de água para um coração em chamas. E um poema que se chama Acabamento, que ele está publicado numa plaquete que eu tive a oportunidade de participar em São Paulo, do Vozes e Versos, organizado pelo Heitor e pelo Tarso de Mello. E ele diz assim: acabamento. Na cutícula da palavra, cingir a borda, retirando o limite entre membrana e casco, sem beliscar a carne. A mesma língua nunca é. Sempre outro músculo viscoso, a gelatina que esparrama e molha, escrevendo com o resto. De toda letra, o gozo tardio no desenho e a crueldade com quem aprende a forma imperfeita, impotente, imprópria, é fácil. Quanto tempo para amolecer os cantos, lapidar no rascunho, desfrutar das rebarbas? Quanto leva o tempo para escarpar engrenagens e dançar a espinha por onde fogem os nomes, histriônicos e vazios, rumo ao abismo dos dizeres desde as jaulas? Extraordinário, Fernanda. Obrigado uma vez mais, sobretudo porque você própria comentou, esteve conosco, disponibilizando um laboratório de poemas para que nós tivéssemos essa contrapartida de uma escrita criativa que aguçasse nos participantes da feira essa percepção do sensorial, da palavra e de como que isso influi na nossa coexistência de fato. Então, efetivamente, foram duas oportunidades de profundo aprendizado e muito enriquecedor. Obrigado uma vez mais. Thaís, minha querida, por gentileza. Boa noite a todas, a todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês nessa noite, especialmente ao lado dessas três poetas maravilhosas,
que logo mais eu quero falar um pouco aí da minha relação com elas. Mas para falar da construção da minha poética, desse processo, que eu acredito que é um processo, eu tenho que dizer que ele começa na adolescência. Na adolescência, na escola, tá relacionado, né, à escola. Eu não tinha livro de poesia em casa. Eu acredito que é a realidade de muitos brasileiros e brasileiras, né? Eu não tinha livros de poemas em casa, tinha alguns livros, mas não tinha livro de poesia em casa. Então, o contato que eu tive com a poesia foi no livro didático. E nós sabemos que o livro didático ele trabalha com o cânone, e sabemos que o cânone é majoritariamente masculino. Então, meu primeiro contato é com o livro didático e com aqueles autores que ali estavam presentes. Nesse mesmo período, por volta do ensino médio, eu comecei a escrever poesia. Eu lembro que eu escrevi o meu primeiro poema, e eu li na sala de aula, e eu lembro que eu subi estava lembrando disso outro dia, eu subi numa cadeira para ler o poema, né? Eu fiquei pensando, gente, eu já era performática, né? Eu nem sabia o que eu ia virar. Eu lembro que eu subi na cadeira, tremia muito. E depois que eu terminei de fazer a leitura, um colega foi fazer a leitura do texto dele, ele também subiu na cadeira e ficou me imitando, tremendo o papel. Enfim. Mas o que eu queria compartilhar com vocês, eu acho que é uma história que eu vou sempre resgatar, é que os meus primeiros textos, eles tinham um eu lírico masculino. Porque era a referência que eu tinha, o que eu via era que aqueles homens falando de amor, aqueles sujeitos líricos, né, homens masculinos falando, e eu achava que eu tinha que fazer daquela maneira. Então, inclusive um dos poemas que eu comecei a trabalhar na rua, a encenar na rua, que era o poema do bêbado. Até hoje, algumas pessoas lembram e falam, Thaís, faz aquele do bêbado, né, que depois eu alterei. Quando fui publicar o Modus Operandi, eu troquei o eu lírico, né, que veio lá da adolescência, o lírico masculino, e que se tornou, né, uma eu lírica posteriormente. Eu gosto de pensar na minha história a partir daí, né? Na minha cabeça, eu tinha que escrever, né, com o eu lírico masculino. Posteriormente, entrei na faculdade de letras, entrei com o sonho de ser escritora. E eu lembro que na minha primeira aula, a professora de leitura e produção textual disse, esse não é um curso para formar escritores. Eu pensei, poxa vida. Entrei com 17 anos na faculdade, né, gente, com aquele sonho, né, vou ser escritora. E, nossa, não é isso, a gente não sabe bem o que né, os cursos, o caminho, enfim. Mas acabei conseguindo, trilhando aí um caminho, que é importante eu contar também da relevância da criação da CIA de Arte e Poesia que Gira. Foi um grupo que eu criei em 2006. Ele começou, a ideia era juntar a poesia à cena, ao teatro, à cena curta. E assim eu fiz, encenando nas ruas meus próprios poemas, fazendo cena nas ruas, vendendo poesia a R$1, pendurava poesia na saia, na rua, e vendia também. Agora, uma coisa relevante, também relevante da CIA de Arte e Poesia que Gira, é que eu tinha um varal. Eu comprei um varal de roupa mesmo, e ali eu pendurava os poemas, e a coisa fui ganhando parceiros, a faculdade de letras ajudou, comprando material, e eu fui, além daqueles poetas do cânone, né, eu fui acrescentando pessoas. Então, quero dizer que ali entrou, que naquele varal, a Jane de Souza estava presente, a Micheline Verunski estava presente, a Fernanda Barra não esteve, não a conhecia ainda, né, vinha conhecer depois. Mas a
faculdade de letras, esses encontros, esse varal, as ruas, o teatro, a cena, né, tudo isso, de alguma maneira, tem influência na minha produção artística, de uma maneira geral, na minha poesia. A Micheline Veruns, que eu conheci numa disciplina de literatura brasileira, na época, Literatura Brasileira 4. Conheci a Micheline com a geografia íntima do deserto. E quando eu tive a oportunidade de ser professora na Faculdade de Letras, trabalhei com a poesia da Micheline, também com os meus alunos. A Fernanda apareceu mais recente, mas virou uma grande amiga, que tem uma poesia extraordinária. Então, essas leituras, né, para além do cânone, essas mulheres que estão ao meu redor, essas mulheres que estão produzindo, né, esses novos nomes que estão aparecendo, né, especialmente aqui na literatura goiana, né, muita gente bacana produzindo, conseguindo publicar, essa coisa de resgatar os zines, né, da autopublicação. Então a gente vai nas feiras e o pessoal vendendo ali de um por um na mão, né? Então eu tenho tido contato com muita coisa. E todas essas coisas, né, toda essa trajetória, desde do ensino médio, a formação na Faculdade de Letras, mestrado, doutorado, e aí me torno professora também. O teatro, então, está na rua, está com o Fusca, que é uma biblioteca, que é um projeto da CIA de Arte e Poesia que Gira, que é o Bibliofuscoteca, que é a nossa biblioteca itinerante também, que quer levar livro, né, para as pessoas que não têm condição de comprar, né, de ter acesso, contato com esse objeto livre, tanto com a literatura quanto com esse objeto livre. Então, tudo isso, de alguma maneira, constitui a minha escrita. E para finalizar, eu vou ler um poema que eu não era o que eu queria ler, mas acaba que as circunstâncias vão fazendo a gente sair dos protocolos que nós mesmos tínhamos, né, programado aqui. Eu queria ler e acho que ainda vou ter oportunidade, né, de ler aqui com vocês, mas um poema da Casa da Rua 1013, que posteriormente posso falar. Mas eu vou ler o meu último poema escrito, talvez o único que eu escrevi nos últimos tempos, né? Essa loucura que a gente tem vivido, e aula remota, e parece que a gente nunca trabalhou tanto, né? E essa dor diária, acompanhar as notícias, o absurdo diário que a gente está vivendo, né? Tem me dificultado muito no meu processo criativo. E então eu escrevi esse poema, foi um poema encomendado para compor uma coletânea aí de poemas da pandemia. E aí, em função do ocorrido aqui, da invasão, eu gostaria de lê-lo. Do outro lado das paredes. Sabem mais de mim essas paredes emudecidas, em sua brancura quente, acentuada pelo calor da tarde. Conhecem-me insuportável. Apesar do calor distribuído em 49 metros quadrados ao redor do meu corpo, mesmo corpo do ano passado, talvez mais magro, talvez mais pálido, talvez mais triste. Sinto frio, sintoma de doença outra que a solidão inventou de inventar. Do outro lado das paredes, um vírus espreita a minha carne, poluída de silêncio e de certeza. Não haverá justiça aos que ainda cedo partiram, nem aos que ficaram atolados na lama de lágrimas sobre o solo deste país, para onde, se for, não vá. Que a paz colonizada veste mortalha verde e amarela, como o canário abatido pelo gesto dos que com as mãos fizeram arma. É isso. Tá sem microfone. Perdoe-me.
De fato, arrepiante, Thaís, arrepiante. Parabéns, extraordinário. Bom, daremos sequência a uma próxima rodada de inquietação, dizer àqueles que estão nos acompanhando, fiquem à vontade para inserir questões, comentários, enfim, estamos abertos e receptivos aos comentários. Por gentileza, fiquem à vontade. Bom, eu queria discutir um pouco com vocês e também ter a percepção acerca da autoria feminina em si, não é? Ela em si mesma, sobretudo porque, para muitos, trata-se apenas de um rótulo, né, de um estigma, de uma demarcação, né? E eu fico sempre me perguntando se esse procedimento de construção da autoria feminina, ele fica nessa dualidade de demarcar e acabar por aprisionar a escrita da poeta na sua construção literária, pura e simplesmente, né? Queria que vocês discutissem um pouco sobre essa categorização da autoria feminina, né? Quer dizer, vocês vislumbram essa autoria numa perspectiva, num prisma de demarcação ou aprisionamento, né? De que forma que isso se consolida, de que forma isso se dinamiza, porque me percebe claramente, né, por leituras que frequentemente são desassociadas ou tendenciosas, de que seria tão somente uma marca identitária, né? Seria tão somente uma marca identitária a partir do próprio aspecto do gênero, né? Mas há muito a ser desvencilhado, há muito que se debruçar sobre essas poéticas da contemporaneidade. Queria pensar um pouco nesse crivo específico da autoria feminina, né? Isso, em certa medida, gera algum incômodo, algum desconforto, por ser tratado como um estigma, pura e simplesmente? Jane? Bom, eu acabei falando um pouquinho sobre essa questão antes, né? Eu não acho que seria uma prisão, uma demarcação. Eu acho que colocar ali uma desinência feminina, por exemplo, é muito mais do que demarcar. Eu gosto muito de pensar a palavra por dentro, assim. O que aquela palavra significa, não só para mim, mas um contexto social, político, histórico. E foi muito curioso que a Thaís comentou, né, que escreveu um poema do Bêbado, né? Eu também já escrevi com a voz masculina sobre um bêbado também, achei curioso. Tá no Lâminas esse poema. E quando eu escrevi, eu não tinha, na época, eu não me dava conta do que eu estava fazendo, dessa opção. Eu até tinha pensado, ele é mais antigo, mas está no Lâminas. Eu tinha pensado bastante em tirá-lo, porque ele tem uma voz masculina. E me incomodou depois, mas eu falei, eu vou manter, porque eu acho que é algo que a gente precisa pôr o dedo na ferida e criticar. No sentido de se perguntar, né, por que eu estou escrevendo na voz do bêbado que eu coloquei lá? É porque eu quero entrar nesse bêbado, é porque socialmente essa voz é mais aceita? Então, ultimamente eu tenho me questionado muito sobre esses métodos e tenho tentado pensar a própria língua mesmo, quando eu vou escrever, como eu posso atravessá-la com um significado que não é só uma demarcação do feminino, mas traz questões que a gente não tem colocado em pauta porque nunca foram pauta. Né? Por exemplo, eu quero escrever textos sobre regras menstruais, porque a sociedade precisa saber que isso existe e que muitas mulheres sofrem, trabalham. Eu fico imaginando se fosse um homem com uma menstruação, uma cólica.
Então, assim, a gente precisa conversar. Eu acho, assim, eu não estou falando aqui que todo mundo tem que fazer, estou falando questões que têm me perturbado. E outra coisa que a Thaís também comentou, que eu fiquei pensando, é que eu acho até que eu vou ler esse poema. Você falou, né, que foi ler um poema em voz alta, subiu na cadeira e tal, Thaís. Eu tenho uma lembrança, sim, a primeira vez que eu falei em é a minha lembrança, pode ser como qualquer lembrança, né? É uma falência. Mas, enfim, eu lembro a primeira vez que eu li em voz alta na sala, e foi um poema que eu escrevi. E não sei, tentei ler, porque raramente eu falava, as pessoas costumavam perguntar qual era a cor da minha voz. A princípio eu achava isso horrível, mas depois eu achei poético, né, a cor da voz. E eu senti, assim, ao mesmo tempo que uma vergonha muito grande de estar ali me colocando, também um alívio muito grande de ter conseguido, assim. Eu acho, hoje, olhando para trás, eu acho que isso tem muito a ver com a questão da mulher. Será que um homem teria, um menino teria tanta vergonha? Por quê, né? Eu posso ler outro poema, então? Porque eu tenho essa mania, eu vou me lembrando de poemas. Mas esse poema, eu acho que é o mais recente que eu escrevi. E eu fiquei tentando trazer memórias da infância e tentando... Eu comentei antes sobre memória traumática, né? Tenta trabalhar com esses traumas que me são individuais, mas eu acho que eles também são coletivos. Então, vamos lá. O nome dele é Memórias de Avante. Não me lembro como nasci, mas já acho um triunfo. Lembro da história, parteira, dentes arrancados da minha mãe, que eu sem lembrar lhe doía. De uma estante caindo, dificuldades, do Buriti, chão com cheiro de terra molhada, topo de árvore, cochicho e despensa, perfume de estrume, espuma de leite quente, da vaca indagando, fresta de luz e poeira, esperar na porteira, o pai voltar. Não me lembro como aprendi a falar, mas já acho uma luta que não acabei de escudar. Lembro de murmúrios, vitrôs, vômitos, verbos trancados sem ar, cascalho, lua clara, torpor, café doce. Não me lembro como aprendi a ler, mas já acho uma vitória. Lembro do caderno furado, pano bordado, couro trançado, colo, rabo de olho, livro debaixo do cobertor. Não me lembro como aprendi a escrever, mas já acho uma bravura. Abusar da memória, cantos de muro, silêncio diário, fogão a lenha, lendas, revoltas em cacho, matos. Não me lembro nem como foi o primeiro poema. Lembro do primeiro livro, 13, guardo, que diziam que eu já era mocinha. Lembro de não entender nada, da minha garganta engasgada, primeiro embargada em voz alta, a carteira, sala à vista baixa, acostumada, coitada, interrompida, indignada, viva. Se falo, já é uma batalha a menos na guerra, que já não lembro como percebi que nos recrutaram. Pra mira, fogueira, barriga, eu não lembro. E lembro que lendo, erguendo recortes de alguém que fui sendo levada a estar em guarda, não só. Avancemos. Gratidão, Jane. Micheline, podemos seguir com você? Sim, claro. Há uma coisa que me incomoda nessa demarcação de uma autoria feminina. E não só de uma autoria feminina, né? É que há uma
me dá a impressão de que existe a poesia, que é a poesia escrita pelos homens brancos canônicos, e todo o resto é derivação. Então, existe uma literatura de autoria feminina, uma literatura de autoria negra, uma literatura de autoria indígena, e esse discurso da identidade, particularmente, me incomoda muito, porque a identidade é, a meu ver, o começo de todos os males, né? Eu acredito que a autoria feminina, ela é necessária, né? Estabelecermos uma autoria feminina como uma necessidade histórica, uma necessidade política, social, como a Jane colocou, mas precisamos avançar para além disso, porque a gente nunca vai fazer uma mesa discutindo estatutos da autoria masculina, né? Então, me incomoda que, às vezes, pareça que estamos sempre pedindo licença. E o que eu acredito de todas essas poéticas, né, de todas essas autorias, é que precisamos mudar a chave de pensar que a poesia ou a literatura, ela parte desses homens, desse cânone, né, que ele é quem dá o norte para todo o resto, né? E a gente só vai conseguir isso escrevendo, ocupando os lugares, ganhando os prêmios, se colocando politicamente, né? Mas, a meu ver, esse não é o propósito em si, né? Esse é só um passo, né? Um passo necessário, porque fomos, como estamos aqui falando de autoria feminina, né, fomos caladas por séculos. A autoria feminina ainda é uma novidade. É impressionante que isso ainda seja uma novidade, que há tão pouco tempo, como no século XIX, escritoras ainda estavam tentando aquele teto todo seu, né, e assinar com seus nomes, ou pelo menos com um pseudônimo feminino, os seus escritos. Então, eu vejo isso como uma necessidade histórica, né, um ajuste, talvez, mas não é o miolo da coisa, se é que eu me faço entender. O miolo da coisa é que a gente não precise dizer que esse poema é um poema escrito de mulher. Esse poema é um poema escrito por uma mulher indígena ou por uma mulher negra. Esse poema é um poema. Mas a gente só vai conseguir isso estabelecendo esses frontes de luta mesmo, né? Então, o meu incômodo é esse, sabe? De que a gente parece estar sempre partindo desse centro, como se fôssemos eternamente os periféricos. Quando a autoria masculina é só mais uma autoria, nem mais importante, nem melhor, nem mais bonita, apenas estabelecida
por meio da força, né? Então, é isso. Eu vou ler um poema também. E, assim, isso é uma coisa que eu venho pensando, não significa que é o correto, né? É uma visão minha particular sobre esse tema, e que me incomoda muito essa circunscrição identitária em todos os âmbitos, né? Porque somos múltiplos e a identidade ela nos engessa, né? Mas são coisas, enfim, para discutir. Um poema sem título do livro O Movimento dos Pássaros. Toda superfície serve à palavra. O vidro da manhã, por exemplo, ainda que úmido pelos humores da noite e quebradiço por sua natureza fractal, ainda assim serve à palavra. Serve à palavra a pedra da tarde, sua face rugosa e irregular, sua porosidade que leva ao centro dela mesma toda tinta, toda dor e flexão. Toda superfície serve à palavra, mesmo o voo da noite, insubmisso e imprevisível, suas asas negras compondo fúria e ventania. A palavra, ela vem, ela é. Obrigado, Micheline. Comentário altamente qualificado, inclusive teve ponderações no chat, se coadunando com a sua perspectiva, com o seu ponto de vista, extraordinário. Fernanda, à vontade, minha querida. Acho espinhoso a gente falar desse assunto, né? Mas a minha tendência é concordar com o que a Micheline diz sobre as identidades, entendendo que essas identidades, né, a importância delas, que elas são necessárias, esse vínculo, né? Mas eu diria que a minha poética, ela não está propriamente no registro, né, de uma poesia que eu diria sobre as questões da mulher. E eu acho que o que eu busco, né, quando eu falo sobre um processo e sobre um estar no mundo, eu acho que o que eu busco é um núcleo, né, e é isso que conversa com coisas, com questões que eu estudo, né, que vão atrás do que é do singular, do que é, né, de cada um. Então, eu acho que a escrita, como esse processo de compreender, de se entender, eu acho que ela vai nesse sentido para mim, né? Tanto a proposta de escrita, quanto as propostas de laboratório também. Eu acho que o interessante é que se fale sobre aquilo que inquieta, é que se fale sobre aquilo que está, né, na superfície, no corpo, marcado no corpo, né? Então, são questões que são da mais absoluta singularidade e que quando elas vão para o poema, elas vão para o papel e alguém lê, e aí eu volto um pouquinho naquela sua primeira pergunta, né, sobre o leitor. Então, quando a gente coloca aquilo que é tão nosso, tão singular no papel, e alguém lê, e aquilo veste, né? Aquilo veste como uma roupa, como uma máscara, como um instante que serve para aquela pessoa, né? E às vezes o que serviu não é exatamente o que eu joguei ali, né? Nem sempre é a mesma coisa. Mas serve, porque é uma questão do humano, né? Então, claro, eu vou escrever sempre do meu lugar, mas eu acho que o exercício da escrita é também essa experiência de poder escrever com uma voz de homem, a hora que me der vontade, de poder escrever com uma voz de bicho, de poder experimentar e radicalizar na forma, e ir atrás desse núcleo, né, que eu acho que é
Enfim, é isso que me interessa na escrita. Mas compreendo que essas identidades, como a Micheline colocou, são um processo, uma passagem, né? E eu acho que a gente está nesse auge, nesse pico. Talvez a gente precise disso como seres humanos, né? Nos entendendo nesse mundo. Mas eu tendo a pensar nisso também, nessa coisa mais transitória. Acho que é por aí. Um poema. Opa. Um poema que chama Resquício, que é do meu livro Taipografia, que fala muito de uma origem, né? Eu acho que esse livro, o projeto foi pensado como uma origem, uma ideia da escrita como uma casa, como um abrigo e como um retorno que eu faço num momento delicado da minha vida, né? E esse poema, ele fala, eu acho que ele tem muito esse lugar de revisitar memórias desse lugar de mulher, de filha, da filha que olha para a mãe, né? Então, ele fala um pouco desse lugar, sem dizer propriamente. Resta em tuas mãos a guia rompida, couro oxidado, elo carcomido. Podes sentir, posso ver. Restam em tuas mãos firmes e contrariadas a ausência indócil, o frêmito escapulido. Resta o abandono laço em tuas mãos decepcionadas, após o intento patético e quase involuntário de esganar meu rastro, enrijecer. Belíssimo, Fernanda. Obrigado pela sua colocação, pelo seu apontamento. Thaís, para que possamos encerrar essa rodada. Bom, eu sempre, não sei nem como dizer isso, eu sou muito desconfiada. Eu sou desconfiada com tudo. Eu desconfio de cada poema que eu escrevo. Então, eu estou sempre questionando, eu não tenho, não ter certeza, essa certeza, né, assim, essa verdade, eu gosto, inclusive, de ser assim. Em relação a essa questão da autoria feminina, eu sempre começo assim. Inclusive, já escrevi há algum tempo, já escrevi artigos sobre autoria feminina e feminista em Goiás, mas hoje, até há poucos dias, eu tenho amigas que estão no processo aí de doutorado, estudando autoria feminina, então a gente está sempre conversando, sempre indagando, sempre questionando. E aí eu gosto de começar assim, feminina. O que é feminino, assim? Eu parto do lugar comum, né? Eu cresci ouvindo pessoas dizendo que eu não era feminina. Ainda ouço pessoas dizerem assim, você não é feminina, né? Ao mesmo tempo que eu tenho amigos, homens que são homossexuais e que cresceram e quando criança foram apontados como sendo femininos. Então, o que é esse feminino? Né? É como se portar, fecha a perna porque mocinha não senta assim, como se vestir, o que é esse feminino? Bom, eu entendo que essa designação, autoria feminina, ela está relacionada a uma produção literária por mulheres. Produção de literatura por mulheres. Assim, eu entendo. Tudo que as meninas falaram, né? Tô de acordo, né, com essa necessidade que nós temos de assumir um lugar. Fomos silenciadas, apagadas, inclusive, essa história de que mulheres não escreviam. Vamos fazer uma lista de mulheres, vamos começar no século tal. Lá não tinha autores, tinha autores, elas foram apagadas, né? Inclusive, se a gente pega certas críticas, certos autores que
que inclusive iam falar das mulheres na literatura e riam, e criticavam, e se questionavam, do que as mulheres vão falar se elas escrevem? Vão falar de cozinha? Vão falar de produtos de beleza? Né? Então a gente encontra críticas nesse sentido, né? Não é o lugar da mulher, a literatura não é o lugar da mulher, como não seria muitos outros, né, que foram negados aí a mulher durante muito tempo. Então, eu acho importante esse lugar, inclusive o termo, essas pesquisas que estão sendo realizadas de autoria feminina, mas concordo com a Micheline quando ela diz assim, a gente precisa avançar. A gente precisa avançar. Mas eu fico me perguntando como, né? Para além de ocupar os lugares, ganhar os prêmios e publicar, conseguir publicar, né? Conseguir circular, difundir aquilo que está produzindo, né? Mas eu fico me perguntando, né? Como? Até aqui o Michael escreveu aí no chat, né? Como nessa sociedade patriarcal? E aí, quando a gente se vê numa situação, quando a gente pensa que está andando para frente, a gente está enfiado dentro de um governo, que a gente está andando para trás, assim, a gente está, né, a gente está retrocedendo. Então, quando a gente pensa, estão pensando em lei para fazer o estuprador, as mulheres parirem os filhos dos seus estupradores e os estupradores reconhecerem o filho. Enfim, é um negócio tão bizarro, né, quando a gente pensa nesse tipo de coisa. Então é isso que eu penso. Eu penso que é relevante, que é importante, que nós temos que estar em todos os lugares em que a gente queira estar e que a gente tem capacidade e competência para estar. Penso também que a gente tem que avançar nessas questões identitárias, mas eu fico um pouco também nesse questionamento, assim, como? Né? Como nessa sociedade? Então, eu vou fazendo, eu vou produzindo, eu entendo que a minha produção é poesia, é literatura, é poesia brasileira, é literatura brasileira, mas eu quero fazer um outro comentário. Quando eu contei para vocês que o primeiro poema, né, foi escrito com um eu lírico masculino, não foi por escolha. Hoje eu poderia fazer isso. Mas, assim, o gênero poesia, né, a poesia ela ainda passa por alguns desafios, né, o que ainda a gente acha que está resolvido, mas o que outro dia agora, essa semana inclusive, passei uma coletânea da poesia marginal para os meus alunos do IFG, e perguntei como é que foi a leitura. Foram várias coletâneas, a gente uma disciplina de vocalização de poesia, e a gente vem trabalhando várias coletâneas. Quando chegou nessa, né, aí já na contemporaneidade, uma aluna disse, olha, essa aí eu fiquei meio assim, porque não parece poesia. Disse, como assim não parece poesia? Né? Então, o que é? O que parece poesia? O que é poesia? Tal? Então, e alunos que não gostam, né? A gente sabe, não gosta de poesia, tem aversão à poesia. A gente sabe, né, os desafios também do ensino de poesia, poesia dentro da sala de aula, poesia nas escolas. E foi assim que eu aprendi. Aquela era a lógica. Então, eu escrevi com o eu lírico masculino porque era aquilo. Ninguém me disse que podia ser diferente, sabe? Inclusive, quero contar ainda mais, eu me vestia de homem, prendia o cabelinho, quando ia encenar o bêbado, eu tinha que ser o bêbado homem, né? Então, porque também, imagina, gente, uma mulher bêbada, que coisa feia, mulher bêbada, mulher fumando, nossa, que horror para uma mulher, né? Então, hoje eu estou num outro lugar, acho importante a gente pensar na subjetividade feminina, a partir da nossa perspectiva, a partir da nossa vivência, né? O mundo, o nosso olhar das coisas do mundo, né? Como mulheres.
Então, a violência, então vamos pensar, a violência. A violência, enquanto mulher, ela é como? Como ela é? Ela não é, a mesma violência que é para um homem. Entende? Então, eu encerro a minha fala lendo, quero dizer que eu não sei ainda, quero caminhar, acho importante, necessário, né? Também concordo que temos que avançar, mas estou aqui tão desesperada quando eu imagino que vocês também estejam, né? Como neste país, como nesta realidade em que estamos vivendo. Então eu vou ler um poema que está no Modus Operandi, que é este livro aqui, que eu devo contar que ele foi prefaciado pela Micheline, que está aqui, que muito gentilmente escreveu um lindo prefácio para mim, que é um presente que eu guardo aqui. Não desejei ser mulher, nem ser triste, e nem tem verso que me defina. Nunca quis desejar a morte, nem por força, nem por falta dela. Não é com traços finos e seios fartos que desejo conquistar o mundo. É com palavra pedra que amoleço a água corrente suja, vil enxurrada que me carrega. Não desejei ser ré, já que sou o que seja confessa. Essa sentença não lapida minha culpa. Não há cólica nos dedos que me penetram, dedos sujos das massas das verduras que afogo e refogo entre soluços, dedos impregnados de cheiro de alho com que descubro o meu corpo. Não desejei ser mãe, nem aprendi a sê-lo com uma boneca. É com gente que se aprende a viver no mundo e a parar arestas. Não desejei compostura, nem guiar-me por essas setas, nem com o estômago convulso digerir as merdas do mundo de intestinos grossos que me desprezam. Também não desejo guerra. Quero antes batalha justa, sem campo minado ou armas escusas. Para mim poder dizer isso, até eu entender que eu poderia dizer isso assim, com essas palavras, dizer eu não desejei ser mãe, dizer que não há cólica nos dedos que me penetram, os dedos que descubro o meu corpo, poder falar de ser mãe, poder falar de masturbação, poder falar do que eu quiser falar. Custou a entender isso. Inclusive, quando mudei o título do poema Bêbado Eu, que eu já falei tantas vezes, para Bêbada Eu, foi por uma sugestão de um homem, de um amigo que também é poeta, que disse, não, que isso? Vamos mudar isso aqui. E aí, um homem estava me convencendo de que o eu lírico do meu poema deveria ser feminino, né? É muito duro, é muito difícil, mas a gente vai alcançando, a gente vai conquistando, a gente vai ganhando prêmio, né? A gente vai publicando do jeito que dá, a gente vai fazendo, a gente vai participando desses eventos, por isso a importância, né, de estarmos aqui hoje, 4 mulheres falando de nossas produções. É isso. Fantástico, Thaís. Que colocação provocativa e nos reposicionando para esse estado de coisas. Muito obrigado pela sua intervenção, pelo seu apontamento, de fato, muito visceral e sensível de um diagnóstico que ainda precisa ser melhor explorado, revisitado. Obrigado mesmo. Bom, eu vou partir para a última rodada da pergunta formulada por mim, e logo depois de finalizada, nós iremos para as considerações finais. Portanto, se nós tivermos ainda alguma pergunta oriunda do chat, acredito, eu iria interpelar as poetas sobre a colocação que o Michael Silva fez, mas eu acredito que quando a Thaís mencionou sobre, na fala dela, acerca da dificuldade de perceber esse momento, né, de virar essa chave, como ele próprio mencionou aqui no comentário, eu acredito que ele deve estar contemplado, né? Eu queria apenas comentar e ter um
uma reciprocidade, um feedback, pensando mercado editorial, não é? Sobretudo porque essa misoginia, que muitas falas expostas por vocês trazem à tona, esse Estado que é tão refratário à produção, sobretudo de grupos historicamente estigmatizados, né, como foi aqui explanado na fala da Micheline, e em Goiás nós temos 2 selos editoriais que têm, de fato, exercido uma transgressão, no sentido de trazer novas roupagens e novas identidades poéticas para a cena goiana. Temos a Nega Lilu, a Martelo Casa Editorial, mas ainda assim são selos que estão descentralizados, não é? São selos que não têm uma amplitude no sentido de possibilitar que essas escritas elas se deem em outros formatos, sobretudo porque a produção ela é ainda muito circunscrita a essa percepção do catálogo, enfim, de toda uma estrutura para que, de fato, se tenha a produção, né? Queria que vocês comentassem um pouco dos desafios de se publicar no estado de Goiás, e, claro, Micheline, citar o seu contexto, a sua vivência, mas, necessariamente, desvencilhar a ausência de editais de fomento à cultura, né? Inclusive, na fala, a Thaís pode deixar entrever a publicação da Moda de 22, não é? Que foi uma publicação decorrente de um edital já extinto, né? Portanto, não há possibilidade de que novos autores, autoras, pleiteiem essa publicação. Queria que vocês mencionassem um pouco dos desafios para que essa escrita ela alcance o mercado editorial e quais são os subterfúgios para que essa poesia ela não se perca e não permaneça silenciada. Podemos começar o caminho inverso, Thaís? Podemos. Nossa. Bom, eu vou começar falando do meu primeiro livro, do Modus Operandi, que é esse que eu já mostrei aqui. O Modus Operandi ele é resultado de um prêmio de publicação, né, literária em Goiás, que é a Bolsa Prêmio Hugo de Carvalho Ramos, que é um dos prêmios mais antigos do país. Não é muito conhecido porque ele acaba não sendo um prêmio nacional, ele é apenas, né, ele é um prêmio local. Teve o Bernardo Ellis como primeiro vencedor, né, dessa bolsa. E em 2000, é aquela coisa, gente. Bom, contei para vocês, né? Quero ser escritora, quero ser poeta. Mas como? Como publicar? Né? Sem conhecer, sem estar num determinado meio, sem ter dinheiro, sem ter condições financeiras para bancar a publicação, né? Então, eu comecei fazendo aquela história que eu contei, né? Eu imprimia, isso porque eu conheci um cara dentro do ônibus, chamado Alex Cunha. O Alex Cunha, que eu conheci dentro do ônibus, indo para a Faculdade de Letras, ele vocalizava, né, os poemas dentro do ônibus, e depois ele vendia impresso ali no papelzinho A4, que ele partia no meio, e ele vendia a R$1. E aí eu falei, eu vou fazer igual. Agora eu, mulher, sendo mulher, né, bom, tinha que dar no que deu, né, assim, pessoas assediando, acabou não dando certo dentro do ônibus, e aí fui fazer em outros lugares, imprimindo também. Eu imprimia o poema, comprava um plásticozinho, em princípio eu comprava o plástico, colocava o poema dentro para vender. Depois eu comecei a conseguir plastificar, né, o poema. Então era assim, foi assim que eu comecei circulando, imprimindo por minha conta, enfiando dentro de um plástico, vendendo a R$1. Sem possibilidade, jamais, né? Como que eu vou publicar?
e eu consegui publicar o Modus Operandi apenas em 2017. Porque em 2015, eu entrei, imagina, gente, eu estava passando, vi esse edital da Bolsa, né, de publicações Hugo de Carvalho Ramos. O Adérito comentou aí, né, que segundo a UB, é o prêmio mais antigo do Brasil ainda vigente. De fato, né, mas ele não é muito conhecido por isso, ele fica aqui circunscrito a Goiás, ele fica fechado em Goiás. Então, não é um prêmio conhecido nacionalmente. E aí, eu vi e falei assim, cara, eu vou tentar. Eu vou tentar entrar nesse edital aqui. E aí, imprimi o livro, fiz direitinho, seguindo as regras. E nesse edital de 2015, eu fico em segundo, não sei se tem segundo lá, não, menção honrosa. Foi isso, menção honrosa. O livro ganha menção honrosa. E uma editora, né, que é a RF Editora, me ofereceu um contrato em função de ter sido menção honrosa no prêmio na Hugo de Carvalho Ramos, né? Se não fosse isso, eu não sei quando viria o meu primeiro livro. Né? Outra possibilidade também de publicação são os editais, né? Os editais de incentivo. Então, nós temos lei municipal, sempre tem o edital de literatura, né? Lei municipal de incentivo à cultura, o Fundo de Arte e Cultura também tem, né, o edital de literatura para publicação, para eventos literários. Nós tínhamos a Lei Goiás, né? Ela existe, mas ela não está funcionando. E, na verdade, já há algum tempo as leis estão capengas, né? Todas as leis estão capengas. Mas nenhum dos meus livros foram financiados por lei de incentivo. O Modus Operandi foi resultado, né, dessa menção honrosa na Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, que me ofereceram um contrato para publicação. No ano seguinte, em 2016, eu tentei de novo, viu, gente? Porque eu sou ali, eu falei, agora eu vou de novo. Aí, em 2016, eu tentei de novo, e aí eu ganhei a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, é um livro equinócio, que ainda está em processo. Aí a gente entende, né, como é que funciona a máquina, porque o prêmio ele tem um valor em dinheiro, e ele tem a publicação do livro. Isso foi em 2016, tem o quê? 5 anos que eles estão dizendo, olha, o livro está em processo aí de publicação, né, porque é a prefeitura que paga. Eles pagaram o prêmio em dinheiro, mas a publicação ainda não saiu. Dizem que vai sair esse ano, vamos torcer. Então, em 2016 veio o prêmio Hugo de Carvalho Ramos, com o Equinócio. Depois, em 2018, esse livro aqui, que o Rafael pediu para eu comentar, esse é A Moda de 22, que foi escrito em parceria com o poeta Jamerson Buarque, num edital que a gente viu, assim, nos 45 do segundo tempo, um edital do MINC, do extinto MINC, né, o extinto Ministério da Cultura, com o atual governo, né, foi um dos ministérios que foi extinto. Era um edital que daria um prêmio a livros, e aí dos mais diversos gêneros, né, que tratasse de alguma maneira a Semana de Arte Moderna de 1922. E aí eu e o Jamerson tivemos essa ideia, vamos tentar, vamos, mas a gente vai escrever o livro agora. Então foi meio assim na correria, mas acabou dando certo, felizmente acabou dando certo. Nós recebemos o prêmio pelo livro, e ele só veio sair, ele veio sair agora, né, no início do ano, pela Patuá, né, pela Patuá, que é de São Paulo, né, que é ali dirigida pelo Eduardo Lacerda. Mas, assim, é isso. É uma dificuldade. E aí, quando você publica, como é que você circula? E aí, se você paga, vamos dizer que você tem condições de publicar financiando, né? Como que você circula? E aí foi por isso, Rafael, que eu acabei produzindo esse livro. Esse livro é A Casa da Rua 1013. Ele foi publicado ano passado. E aí, como eu disse, fui atrás, assim, sem entender muito de publicação, de autopublicação, vendo o pessoal fazer, vendo a Nega Lilu, vendo conhecidos nas feiras,
em eventos ali com seu materialzinho no bolso. Falei, eu vou fazer, eu não vou esperar, sabe, vou ficar esperando, e aquela coisa demorada, e a gente fica atrás, e aí, vai sair? E a gente vai ficando ansioso, não, vai sim, enfim, eu falei, agora eu mesma vou fazer. Então eu peguei o meu CNPJ da minha companhia de arte, cadastrei na Câmara Brasileira do Livro para poder ter o ISBN, né, para poder ter tudo que é necessário para se publicar um livro, e acabei fazendo esse livro caixa, que é uma caixinha de madeira, e aí é uma outra história, que se eu for contar aqui para vocês, a gente fica a noite inteira, mas essa é uma autopublicação, né, é um livro de memórias, e, assim, tem fotografia, tem cheiro, tem alguns objetos dentro, e é um livro muito especial. Bom, eu acho que é isso, eu não sei se era bem isso. Com certeza. Esteja certo. Obrigado, Thaís. Fernanda, podemos seguir com você? Então, estou aqui pensando e me lembrando da leitura que eu fiz hoje, né, da professora Darcy, que é uma estudiosa de Leodegária, né, que nomeia, que é homenageada dessa feira, e ela falando num texto sobre como era, né, publicar em Goiás em 1906, né, a primeira mulher que publicou em Goiás, que não tinha nem, como é que chama, gente, os tipos, né, agora me fugiu o nome, tinha que mandar de carro de boi para São Paulo, para o Rio, não sei, né, e, enfim, fico pensando agora nesse momento que a gente está vivendo, né, tão prolífico, de tanta gente escrevendo, não só em Goiás a gente está tendo esse movimento, né, muitos conhecidos, muita gente produzindo, mas no Brasil todo, né, tá tendo muita gente escrevendo, é aquilo que eu comecei falando, acho que a poesia está com tudo mesmo, e vejo muito mais possibilidade de publicação hoje, né, de pequenas, um boom de pequenas editoras também no Brasil todo, fazendo processos, chamadas, né, abrindo chamadas, não só para livro, né, então, acho que também está tendo uma coisa de um outro formato, muitas revistas publicando. Ontem ou hoje, acho que foi ontem, abriu uma chamada da editora Urutau, agora para o Centro-Oeste, né, então eles fizeram chamadas por regiões do Brasil, coisa que eu achei incrível, nunca vi nenhuma editora fazer isso, eu achei simplesmente incrível, acho que eles estão de parabéns, né, e aí chegou agora a vez de Goiás, então, Mato Grosso, né, DF, e a gente aqui. Mas eu fico pensando aqui que dentro, no estado de Goiás, a gente está tendo, né, você mencionou a Martelo, que a gente está com, estamos 3 autoras aqui da Martelo, né, a Negalilu, que tem produzido muitas coisas, livros super bonitos e publicado muita gente. A gente tem também, é importante lembrar que agora a própria Thaís, né, a Poesia que Gira, né, Thaís, é também editora. A gente tem a Goiânia Clandestina, do Mazinho, né, que está produzindo o pessoal que faz saraus, né, com uma outra proposta. Então, acho que quando a gente pensa, né, nessa situação início do século passado para cá, né, acho que a gente tem feito o nosso carnaval, acho que a gente está tentando ganhar esses espaços aí, e eu acho que vale a pena também a gente pensar na produção, né, em fomentar mais, como esse espaço aqui da feira, leitores, né, e quem escreve, né, eu acho que tem uma coisa bacana de publicar, a gente quer publicar, gosta de publicar, mas eu acho que tem a coisa também da gente trabalhar, né, a palavra e, enfim, os poemas que estão há muito tempo, né, engavetados, e às vezes a gente não tem essa oportunidade. Então, eu fico pensando muito nessa coisa
dos espaços também de circulação, de troca, de feiras, né, de encontros. Eu acho que tudo isso também faz parte desse processo. Enfim, acho que é isso. Agradeço, Fernanda. Jane? Bom, meus primeiros livros que eu publiquei, um foi por conta da professora Goiandira Ortiz, que está aqui, que foi na coleção Goiânia Prosa e Verso, e foi uma experiência, assim, se ela não tivesse me dado esse empurrãozinho, eu acho que não teria saído, porque ainda é muito tímida ainda. Depois veio Lâminas, né, com Miguel Joubert, mas, assim, para além do livro impresso, eu acho que a gente tem muitas potencialidades, né? Tem blogs, tem YouTube, e a partir desse novo tipo de tecnologia, a gente tem muitas manifestações artísticas diversas, né? A gente tem muitos saraus, videopoemas, slams, temos batalhas de rap, eu fui anotando aqui, uma profusão, como alguém já citou aqui, de zines, inclusive zines virtuais, as revistas que as meninas também citaram, né, tem a Diversos Afins, a Ruído Manifesto, não vou lembrar outras, mas enfim, a gente está tendo muitas possibilidades, e agora, como a Fernanda citou a Urutau, né, ela sempre lança chamadas interessantes, a gente tem muitas, inclusive, assim, esse tipo de discussão, né, como publicar, onde publicar, que editoras. Sabe onde eu tenho ouvido muito esse tipo de conversa, no sentido de trocar experiências? Em oficinas, quando eu faço oficinas. A Casa das Rosas tem ofertado vários tipos de cursos, oficinas, além do clipe, tem o Poesia Expandida, e o que eu acho mais interessante nesse ambiente é a troca. E outra questão interessante, por conta do nosso quadro pandêmico de isolamento, muitas coisas no meio virtual. Então, assim, acaba que nesses cursos que eu estou fazendo, né, oficinas pequenas, por exemplo, eu vejo que tem gente de vários lugares. E às vezes a gente acha que uma região está morta porque a gente não ouve falar, mas é porque a gente não ouve falar porque está bem viva. Goiás está bem vivo. As meninas citaram aqui, mas assim, a gente percebe, tem muita gente lendo, tem muita gente que está escrevendo. Então, assim, eu acho importante também essa possibilidade de você trocar ideias, né, de perguntar como você está publicando, porque eu acho que para além do livro impresso e uma divulgação decente, que é uma coisa difícil de acontecer, tem outras manifestações artísticas que a gente pode trazer a nosso favor, trocar experiências, assim, e também ouvir vozes diferentes, eu acho importante, e como elas lidam com isso também, sabe? Então, eu acho que a gente tem muitas possibilidades e um aprendizado constante com essas possibilidades. E a internet, como a gente viu hoje, ela traz malefícios, mas eu acho que ela pode trazer também muita coisa aproveitável aí, que a gente possa difundir. Mas são questões difíceis. Divulgar, produzir um livro, difundir esse livro, é um pouco difícil, mas assim, a gente está aqui para conversar sobre isso, eu acho isso importante, saber essa troca de experiências. Não sei se respondi. Sem dúvida, Jane. Excepcional. Micheline? Eu pedi para ficar por último nessa rodada, porque, assim, a minha história é muito atípica, né? Eu morava no interior de Pernambuco, numa época que não tinha internet, né? Então, tudo mais difícil, uma cidade que não tinha livraria, e eu comecei a publicar mandando os meus poemas para os jornais. Fui publicada primeiro no Jornal do Comércio, um jornal pernambucano, e fui enviando. A CUT era
recém-nascida, né, eu mandei poema para a Cult, depois foi publicada na Cacto, na Coyote, e quando veio a minha primeira publicação, o meu primeiro livro, na verdade eu tenho 2 primeiros livros que saíram no mesmo ano e foram lançados na mesma semana, que é o Geografia Íntima do Deserto e o Observador e o Nada. O Geografia foi indicado a um grande prêmio nacional, que era o Portugal Telecom, que hoje é o Prêmio Oceanos, né? Eu fiquei entre os finalistas, única mulher, e isso, de certo modo, facilitou a minha vida em relação a essa coisa das editoras. Então, não tive várias das dificuldades que a grande maioria passa, né? Então, lógico, dentro nesse percurso tem vários problemas, tem edições que esgotaram que praticamente ninguém viu, tem problemas de distribuição até hoje, tem problemas de distribuição. Mas o que eu queria falar é voltar um pouquinho para a rodada anterior, que a pergunta do Michael, que o que fazer numa sociedade heteronormativa, patriarcal, racista, misógina? Eu não tenho resposta. Mas eu tenho uma desconfiança. A gente está o tempo todo operando, e é natural que seja assim, a gente está operando em termos de resistência. A resistência ela é muito importante. Ela é importantíssima. Mas eu acho que a gente precisa, em determinado momento, sair da resistência para a insurgência. Parece igual, mas não é. E isso não só no que diz respeito à literatura, como também no que diz respeito à nossa vida política, social. Eu vou dar um exemplo, aí a gente volta um pouquinho para o mercado editorial. Eu participo há muitos anos já de vários júris, né, júri de edital, júri de prêmio, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, acho que foi no primeiro edital do qual eu fui jurada, foi de quão poucas mulheres se inscreviam, estavam inscritas naquele edital, um edital nacional, que era o Petrobras Cultural, e me chamou a atenção que no meu estado, Pernambuco, eu sabia que tinha mulheres escrevendo lá, mas era absurda a disparidade entre o número de inscrições de mulheres e de homens. Aí eu trago para a minha vida pessoal. Há muito pouco tempo, que as mulheres começaram a me pedir prefácios, orelhas, quarta-capas. É muito recente isso. E eu ficava me perguntando o porquê. Porque desde que o meu nome surgiu nesse cenário literário, que eu recebo pedidos inúmeros de homens para escrever prefácio, para escrever orelha, para até para ler o livro. Ai, lê o meu livro, lê o meu original. E por que as mulheres não? Eu me pergunto, eu tenho uma leve desconfiança que isso tem a ver com acharmos que não devemos ocupar aquele lugar, de que não somos suficientemente boas, ou de que ainda preciso amadurecer muito para poder me inscrever num edital. Às vezes eu acho que é isso, sabe? Então, não basta a gente fazer discursos e estratégias de resistência, porque a resistência ela está sempre
em relação ao outro, resistimos a. Precisamos nos insurgir. Como é que vamos fazer isso? Não sei. Mas eu acho que estarmos aqui, eu acho que escrevermos nossos livros em tudo que for possível, colocarmos nossos nomes na roda, não termos medo, sabe? Nem medo do julgamento alheio, nem medo da crítica, nem medo de nada, sabe? Porque, para falar em quem domina, né, o cânone, o homem branco do Sudeste, isso para falar em termos de Brasil, eles não têm vergonha de nada, se acham muito bons, se acham maravilhosos. Trocentos mil romances sobre um escritor em crise. Outro dia eu recebi a incrível proposta de... como era mesmo? O cara escreveu um romance sobre a sua vida universitária. E você se inscrevia para ganhar algum prêmio relacionado à leitura do romance dele. Era uma coisa assim. Gente, por quê? O Michael está dizendo que a autoestima do homem hétero é invejável mesmo. Sim, é invejável. Mas isso só existe porque tem um espaço cavado, sabe, continuamente, sabe, como o vermezinho do poema que vai cavando até chegar no oco. Enquanto isso, muitas mulheres grandes escritoras estão guardando, eu sei porque eu conheço, estão guardando os seus originais, sabe? Enquanto se guarda os originais, enquanto se resguarda, enquanto se resguarda, o cânone não muda, o estado de coisas não muda. Então, resistiremos até certo ponto e depois nos insurgiremos. Discutirmos a autoria feminina é importante, faz parte do processo, alguma das meninas falou disso, acho que foi a Fernanda, faz parte do processo, mas há de chegar o tempo que a gente tem que botar fogo em tudo, minha gente. Pelo amor de Deus. Nos insurjamos. E eu acho que estarmos aqui, depois de termos sofrido um ataque ridículo, é insurgência também. Não é só resistência, é insurgência. Bom, já falei demais. Maravilhoso, Micheline. Excepcional. Potente. Bom, penso que já podemos nos encaminhar para as considerações finais, sobretudo pela questão do nosso tempo, já ligeiramente avançado. Gostaria, em nome da comissão organizadora da FLIVASP, agradecer a presteza, a gentileza com que cada uma de vocês acolheu o nosso convite. Jane, Micheline, Fernanda, Thaís, sempre com uma palavra de acolhida, sempre compreendendo o pioneirismo de uma feira que se dá numa região descentralizada e sempre com uma perspectiva muito calorosa de que esse evento ele possa prosperar, ele possa se perpetuar, não é? E isso, acredito que ficou muito evidente nas falas, nas colocações, né? Agradecer de forma muito sensível a professora Goiandira, a professora Hebe, que estão nos acompanhando, parceiras da FLIVASP, por intermédio da Livraria Leodegária, não é? Nós estruturamos aqui no município de Goianésia um espaço para a comercialização dos livros. Estejam certas que foi imprescindível essa troca, essa partilha, e, sobretudo, a deferência
com que vocês recepcionaram a proposta do evento. Muito nos honra e muito nos prestigia o fato de estarem aqui conosco, né? E passar agora para que cada uma faça as suas considerações, as suas análises de finalização e, claro, nos traga mais poesia, nos traga mais versos, vocalizem os textos, fiquem à vontade. Vamos começar com a Fernanda? Quero agradecer imensamente o convite e a oportunidade e esse espaço para a gente fazer toda essa discussão aqui. Eu acho que é isso que a gente precisa, acho que isso que precisa acontecer, né? Ao lado, paralelamente a oportunidades de publicação, eu acho que que é isso aqui, né? A gente às vezes fica esperando um movimento muito grande também, mas as coisas são lentas, né? As coisas mudam devagar. Era isso que eu tentei dizer quando estava mencionando, né, a Leodegar, em 1906, publicando lá, levando no carro de boi, né, o material para ser publicado em outro lugar, e o que a gente vive hoje, né, essa oportunidade aqui, quer dizer, hoje, essa distância geográfica, né, de Goiás, isolados, né, um centro que é meio margem no cenário nacional, não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim, e eu parabenizo mais uma vez essa iniciativa dessa feira, e eu espero que ela de fato vingue, que continue, e que a gente tenha outras iniciativas como essa, porque eu acho que é fazendo o nosso espaço. Esses dias eu ouvi numa entrevista da poeta Adriane Garcia, uma poeta de Minas, falando exatamente isso, uma entrevista maravilhosa, no Bom de Ler, quem tiver a oportunidade, assista, tem várias entrevistas muito legais, mas eu assisti essa da Adriane e ela falava isso, assim, não fique chorando, sofrendo, se a sua região, se não tem, faça, vamos fazer acontecer, isso aqui é fazer acontecer, né, e eu fico muito feliz de fazer parte disso, e eu espero que a gente continue fazendo acontecer, que eu acho que é esse insurgir que a Micheline estava falando, né, e vamos estabelecer parcerias, porque a gente pode, hoje a gente não precisa mais do carro de boi, hoje tem internet, hoje a gente, né, vai, dá um jeito, estabelece parcerias com outros estados, as pessoas vêm, eu acho que a gente precisa movimentar essa cena e fazer com que ela aconteça. É isso, gente, obrigada, muito, muito grata de estar aqui com vocês. Um poeminha para nós. Um poeminha. Eu vou ler um poema. Esse livro tem 3 poemas que é intitulado Taipografia. Cada parte dele tem um taipografia. E eu vou ler o último. O Trypanosoma cruzi, que comeu o esôfago da minha avó, hospedou-se no barbeiro que habitava a casa de pau a pique, onde viviam a avó menina e as bonecas de pano, que ela mesma cozia com as irmãs e viscerava com cabelo de milho. O inseto que a espreitou pela fresta da parede de fibra e barro, também ele, hematófago arriscando-se por sexo e comida, tinha lá um seu legítimo e remoto ponto de vista. Lembro estudar na escola o ciclo de Chagas e achar que o cancro na mama era mais mortífero. Lembro meu pai explicando que o coração sofre antes do peito, e menos pelo tumor que pelo bicho. Lembro ficar mais tranquila com a piora da notícia. E talvez por isso mesmo interessem tanto todas as escritas, do hóspede na carne, da sujeira na taipa, da químio no brio, da agulha no tecido. Interessam os rastros, quando cortam e amassam, produzindo corpos que se interceptam na feitura da trama, sem avesso, que é a morte, sem deixar de ser a vida. Interessam, sobretudo, as leituras por entre a matéria das palavras madeira, osso, linha, porque dão a pensar que o que preenche as lacunas e cessa as repetições malditas são os acasos e os vínculos. Obrigado, Fernanda, pela sua participação, por ter estado conosco, para além dessa mesa, com o Laboratório de Poemas.
Jane, por favor. Bom, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês, trocando ideias, e é claro que a gente vai agigantar isso depois, é o mais reconfortante desses encontros. Rafael, muito obrigada pelo convite, eu parabenizo muito todos os organizadores da Feira Literária do Vale do São Patrício, é uma iniciativa realmente linda, uma programação muito atenta a diversidades, muito atenta a acolher todo mundo que está tentando produzir pesquisa e produzir manifestação artística, né? Então isso é muito bonito e eu sempre fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade assim de contar para todo mundo que eu amo demais Goiás. É um lugar que realmente aquece muito meu coração. Tá com vocês já é como se eu tivesse pisado aí na terra um pouquinho. Então eu fico muito feliz. Thaís Monteiro, tenho uma grande admiração por ti, te deixo aqui um grande beijo. Fernanda Marra também, uma querida de vários tempos aí, de várias caminhadas desde o blog. Micheline, uma pessoa que eu admiro muito também. Fico muito orgulhosa de poder estar dividindo esse espaço com vocês. E tanta gente aqui que também conheço, que mesmo as que eu não conheço, que está aqui dispostos, né, todo mundo a ouvir a gente e ultrapassar esse pequeno percalço aí, né, de uma invasão, mas que a gente consiga, sabe, fazer com que esses eventos sejam cada vez maiores. Eu acho que eles são muito importantes, e a gente está aqui 10 e 18, significa muito mesmo, todo mundo resistente. Eu queria ler um poema, então eu vou ler um poeminha de lâminas. É um poema justamente dedicado a Marielle Franco. Milhares de minutos de silêncio. Aliás, aproveitar que a gente está que eu estou com um quadro aqui, dá para vocês verem que tem um quadro aqui, né? Esse quadro é o do Elo Sanvoy, meu companheiro, e é um quadro em que ele trabalha a partir de recorte de jornal, ele vai recortando todas as letras, então fica só as imagens, ele sobrepõe alguns jornais, né, do noticiário da morte de Marielle Franco. Então, esse trabalho dele se chama Minuto de Silêncio, e eu fiz esse poema dedicado a Marielle, assim como o quadro dele também remete a ela, né, e dialogando um pouco com a proposta crítica que ele faz nesse trabalho. Então, se chama Milhares de Minutos de Silêncio. Como se o instante em que Marielle se foi pairasse neste minuto de silêncio, e com vários vazios preenchessem milhares de vozes. O que mais é história? Tantas palavras e nenhuma, arranhando a garganta, ameaçando os dentes, neblinas à vista, as várias faces do silêncio, a face em branco, a face o tempo, as balas. Mas esse engasgo, esse minuto de silêncio árduo, aguarda, que um grito preso gera milhões. É isso, um beijo enorme para todos. Obrigado, Jane. Agradeço imensamente por ter estado conosco e por sempre acatar os meus convites. Você sempre é muito acolhedora com as propostas que partem de mim. Portanto, me sinto muito honrado. Obrigado. Micheline? Quero mais uma vez agradecer esse convite. Para mim é muito especial mesmo, reitero isso, estar com vocês, com a Jane, a Thaís, a Marra, e você, Rafael, muito boa a sua participação, gostei muito das suas perguntas, gostei muito das coisas que você colocou, e de estar cercada de pessoas das quais eu gosto muito, como a Goiandira, e sei que há outros aí também, pessoas que eu admiro, a Dérito,
Então, muito obrigada, vida longa à Feira Literária do Vale do São Patrício, e prossigamos. Eu vou ler um poema que se chama Do Fracasso, está no livro O Movimento dos Pássaros. O problema que habita este poema não é o verso engasgado neste verbo que não se espalha por nada nesta página, tampouco a métrica desencontrada da lição da medida em régua da fórmula geométrica. O problema que habita este poema não é nem a hemorragia de palavras que tentam explicar o seu fracasso, nem mesmo o ritmo que insidioso se imprime entre uma e outra palavra de modo tácito. O problema que habita este poema é o homem andando na avenida, em tudo calado, camisa inflada pelo vento, semblante triste, talvez cansado. Um cão sem plumas, diria uma voz. Cadela rosada, diria outra. O problema que habita este poema é mesmo o homem atravessando a rua. Um homem é sempre solitário em meio aos carros. Um homem é sempre sem destino entre as buzinas. Um homem é sempre triste ante os motores da cidade, que o engole e o vomita, em cada ônibus, em cada esquina. Um cão sem plumas, diz uma voz. Cadela rosada, afirma outra. Um poema inacabado. Muito obrigado, Micheline, por ter aceito o nosso convite, por ter estado aqui, por ter delegado um tempo para estar conosco, debatendo poesia e, enfim, esteja certa que a sua presença mais que abrilhantou a nossa feira, o nosso evento. Muito obrigado e admiração. Thaís? Quero agradecer a você, Rafael, pelo convite, a todas e todos os organizadores da FliVasp, os que estão envolvidos nesse evento. Muito obrigada. Agradecer a vocês que estão aqui conosco até essa hora, né? Depois de termos passado o que passamos, vindo de um link que foi atacado, e estarmos aqui agora. Agradecer às poetas Jane, Fernanda, Micheline, que honra, que alegria, sem tamanho estar aqui com vocês hoje. Eu quero finalizar, porque eu vou acompanhando o chat aqui, e aí tinha uma conversa paralela ali do Ramon e o Michael falando sobre o currículo das escolas está centrado, né, do ensino de literatura, está centrado nos clássicos, e o problema do clássico, o cânone ser masculino, né, e aí o Michael comenta, olha, eu trabalhei com Úrsula, para trabalhar o romantismo, eu trabalhei a obra Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, né, eu quero dizer para você, Ramon, e para todo mundo, né, que eu vou abraçar essa palavra maravilhosa que a Micheline trouxe aqui, para além da resistência, que é a insurgência, né? Nós estamos, eu como professora estou aí nessa insurgência, né, levando autoras para dentro da sala de aula, trabalhando com essas mulheres que, sim, trabalhamos, porque é a cota, porque é mulher, não, porque são boas, porque representam. Então, eu trabalho com Francisca Júlia, porque ela representa o parnasianismo. Eu trabalho com a Maria Firmina dos Reis, porque ela dá conta de evidenciar o projeto romântico. Entende? Não é porque é mulher, porque são boas, né? Então, eu, como professora, tenho feito isso, né? E eu acho que todos nós aqui, de alguma maneira, né, vamos ocupando esses lugares, tentando lidar com essas injustiças que né, por anos perpetuaram-se aí, né? E é isso. Queria dizer que eu estou lá na sala de aula, estou trabalhando com os meus alunos, e sei que tem muita gente também fazendo a mesma coisa. E aí, para finalizar, então, novamente, eu tinha pensado em uma coisa, mas aí o Michael pediu um poema, então eu mudei o poema aqui para finalizar.
Esse poema, ele está na Casa da Rua 1013, que é aquele livro de memórias que eu mencionei, né, para vocês. É um livro caixa em que eu fui guardando memórias, coisinhas, as minhas coisinhas, e que ele dá conta da minha necessidade de lembrar e de guardar as memórias. E aí o Michael pediu para eu ler As Mulheres da Casa. Então é esse que eu vou ler para vocês. As Mulheres da Casa. Socorro não tinha cabelos, nem couro cabeludo. Perdeu-os para a hélice de uma voadeira. Romélia tinha os cabelos todos, cabeleira farta, desgrenhada, e sovacos muito manchados de limão e bicarbonato. As outras todas também se lavavam com sabão de quadro, e retalhos lhes estancavam o menstro. Cada qual com seus costumes, mas mantinham em comum o mesmo velho hábito de não ter nada. Nem ninguém que as zelasse. Tinham vindo de algum lugar do norte por si mesmo ou amandos dos pais, trazendo na trouxa a crença de que a vida podia ser melhor. Povoaram e fizeram da casa espaço de suas solidões. Sofreram, de certo, a ausência dos seus, a falta de nenhum luxo, do apenas necessário. Não sabiam de amor nem de brinquedos, e se brincavam era apenas com os afazeres da casa. Todas elas refugiadas, agregadas, socorros, rosas, vânias, vandas, marilenes, que não constam no álbum da família. Retrato de um triste país. É isso. Muito obrigada. Bárbaro, Thaís, obrigado. Uma vez mais, agradecer a todos, todas e todos que participaram, que permaneceram, que se mantiveram, para que essa mesa ela pudesse ter quórum e ecoasse. Muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Também peço desculpas se a mediação ficou ligeiramente desestabilizada com o episódio lamentável que aconteceu, mas que nós conseguimos fazê-lo esquecível frente às poesias e os textos que foram oportunizados nesta noite. Dizer que nós já estamos nos encaminhando para o encerramento da FLIVASP. Amanhã nós teremos 2 mesas, uma pela manhã e outra à tarde, e logo à noite, por volta das 20 horas, teremos a sessão de encerramento com a exibição do documentário produzido pela professora Rosa Berardo, cineasta, a partir de Leodegária de Jesus. Portanto, o evento vai ser transmitido pelo canal oficial do IF Goiano. Convido a todos, todas e todes para que estejam conosco nesta sessão de encerramento, que vai ter premiação, enfim, tem uma programação ainda bela e robusta para o dia de amanhã. Uma vez mais, obrigado. E é isso, sigamos lendo poesia e resistindo. Obrigado.